Sabe aquela sensação quando alguém diz algo que estraga todo o seu dia? E se eu te dissesse que esse sentimento, por mais intenso que pareça, dura apenas 90 segundos, a menos que você continue alimentando ele? A raiva é uma escolha. Inclusive, em Efésios 4:26, diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, sentir raiva é natural, mas alimentá-la é uma escolha. A neurocientista Jill Taylor, autora do livro My Stroke of Insight, explica que a química que desencadeia o estresse e cria a raiva é naturalmente eliminada do nosso corpo em apenas 90 segundos. Mas a gente mantém essa raiva viva quando continua repetindo a história e ensaiando a resposta na nossa cabeça. É só você prestar atenção no que acontece quando alguém te fecha no trânsito. Seu corpo fica inundado de hormônio do estresse. São os 90 segundos. E aí você começa a história. Nossa, mas é um imbecil mesmo. E aí 20 minutos depois você ainda tá com raiva. Quando você entende essa regra dos 90 segundos, você percebe que tem um ponto de escolha. Você pode deixar a química do seu corpo agir naturalmente, ou você pode jogar mais gasolina no fogo. Eu dei o exemplo do trânsito, mas vale também para quando você berra desesperadamente com seu filho. Porém, todo mundo conhece alguém que permanece calmo, mesmo em meio ao caos. Não importa o que aconteça. Eles não são sobre-humanos, só sabiam de algo que você não sabia e está prestes a aprender. 1. O mito dos botões. Você não é um controle remoto. Mas eles sabem como me irritar, viu? Falamos isso como se a gente fosse um controle remoto indefeso. Mas ninguém pode apertar botões que você não entregou. E é aqui que mora o mito de que outras pessoas têm poderes mágicos sobre as suas emoções. Mas os botões só funcionam se estiverem conectados a alguma coisa. Esses botões são, na verdade, feridas mal curadas ou valores que foram violados no passado. Quando alguém te irrita, tá te mostrando exatamente onde você ainda precisa de cura. Seu colega de trabalho faz aquele comentário sarcástico que toda vez te irrita. Ao invés de reagir automaticamente, faça uma pausa e se pergunte: de onde vem essa irritação? Talvez isso te lembre dos seus pais que eram críticos. E de repente você vai ver que o seu colega de trabalho não está mais te irritando, ele está te revelando. Quando você deixa de ser um controle remoto indefeso, você passa a ser o operador das suas próprias emoções. Ninguém deve decidir como você vai se sentir, exceto você. Agora pensa na pessoa que mais te desencadeia irritação ou raiva. O que ela provoca em você não tem nada a ver com ela. 2. Revelando a emoção secundária, o que a raiva realmente está escondendo. Isso aqui vai te surpreender. O que a gente chama de raiva não é raiva de verdade. A raiva é como se fosse um segurança. Ela aparece para proteger sentimentos como mágoa, medo ou vergonha. Quando alguém te critica e você fica bravo, você não tá bravo de verdade. Você fica magoado porque eles não enxergam o seu valor. A raiva parece ser mais segura do que a vulnerabilidade. Então, ela se voluntaria para ser a porta-voz. Seu marido esquece do seu aniversário e você fica indignada. Mas por baixo dessa indignação, existe mágoa. Será que eu não sou importante para você? Quando você lida com a mágoa, ao invés de expressar a raiva, uma mudança real acontece. Eu me senti esquecida. É uma resposta muito melhor do que, nossa, você nunca se lembra de nada. Quando você aprende a identificar a emoção por trás da raiva, você pode abordar o problema real. E por incrível que pareça, a vulnerabilidade cura. Já a raiva só cria mais distância. Reflita sobre o seu último grande episódio de raiva. Qual era a emoção vulnerável por trás disso? 3. Descobrindo o ponto de escolha. Seu superpoder entre o gatilho e a resposta. Entre cada gatilho e a sua resposta existe um espaço. E nesse espaço está a sua liberdade. A maioria das pessoas nem sabe que esse espaço existe. Eu, pelo menos, não sabia. Não importa o que aconteça com você, você sempre terá a liberdade de escolher a sua resposta. Esse gatilho dispara, seu corpo fica inundado de substâncias químicas, mas antes de agir, existe um microsegundo de escolha. E quando você aprende a encontrar esse ponto de escolha, você se torna o autor da sua própria experiência. Se alguém te manda uma mensagem um pouco agressiva, seu primeiro impulso é revidar imediatamente. Mas naquele momento, antes de clicar em enviar, pergunte-se a si mesmo: de qual resposta eu teria orgulho amanhã?
Essa pergunta ativa o seu ponto de escolha, e esse ponto de escolha é o seu superpoder emocional. É a diferença entre ser uma bolinha de ping-pong, quicando nas circunstâncias, e ser o jogador que controla o jogo. Pense em alguém que parece que nunca fica abalado. Essa pessoa domina o espaço entre o gatilho e a resposta. Então você também pode. 4. A técnica da autoobservação. E se você pudesse observar as suas emoções como se fossem padrões climáticos, em vez de ser arrastado por qualquer tempestade? Dentro de nós existe um observador, que pode observar as nossas emoções sem se tornar uma delas. Você pode notar que a raiva está chegando, que a sua frequência cardíaca está aumentando, mas você não se torna a raiva, você só observa. Esse observador está sempre calmo, sempre presente. É a parte de você que pode pensar, tô pensando que essa pessoa é uma idiota, em vez de essa pessoa é uma idiota. Seu filho pré-adolescente revira os olhos para você. Eu sei que não é fácil. Mas ao invés de você ficar imediatamente na defensiva, ative a sua autoobservação. Eu percebo que a minha irritação está aumentando. Agora você está observando a emoção sem ser sequestrado por ela. E nesse espaço de tempo, você pode pensar numa resposta que realmente ajude. A autoobservação te dá imunidade emocional. Você pode sentir qualquer emoção sem ser controlado por ela. Pensa numa situação em que você conseguiu manter a calma em meio ao caos. Sem perceber, você estava usando o seu observador. A partir de agora, você pode fazer isso de forma intencional. 5. A revolução da reformulação. Pessoas difíceis como treinadores emocionais. E se as pessoas difíceis não fossem obstáculos no seu caminho, e sim personal trainer da sua aptidão emocional? Essa mudança de perspectiva vai mudar a maneira como você vê cada pessoa desafiadora. Cada pessoa difícil na sua vida está te mostrando exatamente onde você precisa crescer. Aquele chefe crítico está treinando o seu músculo da resiliência. Esse vizinho chato está desenvolvendo as suas habilidades de estabelecer limites. Seu filho argumentador está treinando a sua capacidade de pensar rápido em uma solução que realmente faça sentido. Assim como um personal te faz passar por exercícios desconfortáveis para te tornar mais forte, os personal trainers emocionais desenvolvem a sua força emocional. Seu chefe ou seu gerente te envia o 15º e-mail hoje. Em vez de pensar, eles não confiam em mim, tenta pensar, ele está me ajudando a praticar como manter a calma sob pressão. E de repente, isso não é uma perseguição pessoal, é um treinamento de força emocional. E aí você começa a responder com mais confiança e curiosidade. O que você precisa para se sentir mais confiante com esse projeto? Quando pessoas difíceis se tornam treinadores, você deixa de ser vítima e se torna aluno. E cada interação se torna uma oportunidade de subir de nível emocional. Analise o seu relacionamento mais desafiador. Que força essa pessoa está te ajudando a desenvolver e aprender algo novo? Se você gostou do conteúdo até aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal. 6. Estabelecendo limites. Limites não são muros para manter as pessoas afastadas. São portões com você como guarda. Limites saudáveis são como a pele do seu corpo. Deixam as coisas boas entrarem e mantêm longe as que são prejudiciais. Você só precisa ter clareza do que você aceita e não aceita. Eu entendo que você esteja frustrado, só que eu não lido bem com gritos. Podemos conversar quando você estiver mais calmo? Viu? Você não foi agressivo, você foi assertivo. Seu amigo reclama constantemente, mas ele nunca quer solução? Em vez de toda vez ficar frustrado com ele, estabeleça um limite. Eu me importo com você, mas eu só posso te ouvir por 5 minutos, a não ser que você realmente queira uma solução. Você protege a sua energia emocional e ainda é solidário. Os limites preservam a sua capacidade de realmente ajudar as pessoas, em vez de se esgotar com o drama delas. Identifique alguém que suga sua energia. Que limite protegeria a sua paz com ela? 7. O protocolo do tempo limite. Há uma diferença entre retirada estratégica e fuga. Uma te faz mais forte e a outra te torna mais fraco. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é se afastar temporariamente de uma situação que pode desencadear um gatilho. E isso não é fraqueza, é sabedoria. Você está dando tempo para o seu sistema nervoso se recompor e para o seu cérebro voltar a funcionar. Olha só, eu tô de cabeça quente agora. A gente volta a conversar quando eu estiver mais calmo e menos reativo, tá bom? Você não tá fugindo da situação.
mas está abordando isso com mais habilidade. Seu cônjuge levanta uma questão delicada justo quando você está estressado com o trabalho. Em vez de reagir de um jeito bruto, você pode falar assim: eu sei que esse assunto é importante, mas eu tive um dia difícil hoje. A gente pode conversar depois? Você está honrando o assunto conforme a sua capacidade emocional naquele momento. Os intervalos podem evitar danos que levam semanas para serem reparados. 5 minutos de espaço pode economizar horas de DR. Todos nós já falamos coisas no calor do momento das quais a gente se arrepende depois. Os intervalos evitam esses momentos. Todo mundo precisa de pausa às vezes, e uma abordagem madura é pedir por elas ao invés de só aproveitá-las. Puxa aí na sua memória uma conversa que não deu certo porque você já estava sobrecarregada. Uma pausa poderia ter mudado tudo. 8. O método do mapa do gatilho. Conheça suas minas emocionais. Você não atravessaria um campo minado de olhos vendados. Então, por que navegar em relacionamentos sem conhecer os seus gatilhos emocionais? Seus gatilhos não são aleatórios, eles seguem padrões. Pessoas que te lembram do seu pai ou da sua mãe que eram críticos, situações que ecoam rejeições do passado, palavras que tocam em velhas feridas. Quando você mapeia esses padrões, você para de se surpreender com as suas reações. E saber disso daqui é uma mina de ouro para nós mães, para a gente não explodir com os nossos filhos por causa de feridas emocionais nossas. Ah, o jeito que essa pessoa fala me lembra do meu ex-chefe que era crítico e não confiava na minha capacidade. Conhecimento é poder. Quando você visualiza as suas minas, você consegue desviar delas, ao invés de pisar em cima delas. Escreve uma lista com seus gatilhos e acompanha por uma semana. Quando você for acionado, observa quem estava envolvido. O que essa pessoa fez ou disse, o que isso te lembrou, e aí você vai começar a ver padrões. Eu sempre fico irritado com figuras de autoridade que são sarcásticas ou impacientes, porque me lembram do meu irmão que usava isso para me machucar. Quando você conhece os seus gatilhos, você pode se preparar para eles. A preparação transforma a reação em resposta. Você se torna proativo ao invés de reativo. Todo mundo tem gatilhos emocionais, mas a maioria das pessoas não entende esses gatilhos. Entender os seus é inteligência emocional em ação. Observe o que costuma acionar os seus gatilhos. Que padrão você vê? Esse padrão é o seu roteiro para a liberdade. 9. Distância compassiva. Cuidar sem carregar. Você pode se importar com alguém sem carregar as suas emoções. Você pode amar alguém sem viver o seu drama. Distância compassiva significa manter limites emocionais enquanto você mantém o seu coração aberto. Você pode ouvir a dor de alguém sem absorvê-la. Eu me importo com você e eu sinto muito pelo que está passando. Como que eu posso te ajudar sem que isso se torne um problema para mim também? É como ser um salva-vidas. Você joga a boia para eles, mas você não pula e se afoga com eles. Seu amigo está passando por um divórcio difícil e te liga todos os dias para desabafar. Ao invés de absorver a dor e a raiva dele, você pode falar: eu quero te ajudar a superar isso. Vamos reservar 2 dias na semana para a gente poder realmente falar sobre isso, e nos outros a gente se concentra em outras atividades. Você está sendo solidário sem se deixar consumir. A distância compassiva preserva sua capacidade de ser útil no longo prazo. Ajudantes esgotados não ajudam ninguém, e todo mundo conhece alguém que carrega o problema dos outros. Isso não é sustentável e muito menos útil. Pense em alguém que tem um problema que tende a consumir você. Como você poderia se importar sem carregar o peso? 10. O fim da história. Se libertando das narrativas mentais. Você não está vivenciando a realidade, você está vivenciando a sua história sobre a realidade. Mude a história. Muda a sua experiência emocional. Toda vez que alguém te irrita, a sua mente cria uma história. Eles não me respeitam, eles estão tentando me controlar, mas essas são interpretações, não fatos. E se o jeito que falaram com você é porque eles estão estressados e não porque eles não gostam de você? A história que você conta para si mesmo é o que determina a sua experiência emocional. Exemplo: o seu chefe te dá um rápido feedback sobre o seu trabalho. História número 1. Ele odeia o meu trabalho e quer me demitir. Que resultado isso gera? Ansiedade e atitude defensiva. História número 2. Ele está sobrecarregado e quer resolver logo o problema. Resultado? Curiosidade e gratidão. Mesmo e-mail, histórias diferentes,
e experiência emocional completamente diferente. Quando você se torna consciente das suas histórias, você deixa de ser vítima das suas interpretações. Você se torna o criador consciente das suas experiências. Pensa numa reviravolta recente que aconteceu com você nesse sentido. Que história você contou para si mesmo? Que outra história você poderia ter contado? Conhecimento sem prática é só entretenimento. Em Tiago 1,22 está escrito uma coisa que se encaixa perfeitamente nisso. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, agora que você entendeu o que acontece de verdade, vamos ver como transformar esses insights nas suas novas respostas automáticas. É aqui que a transformação se torna o seu novo normal. A integração acontece por meio da prática consistente, não da perfeição. Quando alguém te irritar, se lembra da regra dos 90 segundos. Quando se sentir reativo, encontre o seu ponto de escolha. Cada vez que você escolhe uma nova resposta, você está reprogramando o seu cérebro. Então, essa semana, escolhe só uma técnica, talvez o observador. Toda vez que você se sentir incomodado com alguma coisa, fala para você mesmo: "Tô percebendo que tem uma emoção surgindo." Só isso. Na próxima semana, isso vai começar a se tornar automático. Pequenas mudanças consistentes criam grandes transformações ao longo do tempo. Aquela pessoa que você conhece que nunca se irrita com ninguém, ela não nasceu diferente. Só praticou essas habilidades, talvez sem saber, até que se tornassem automáticas. Depois de muitos episódios com os meus filhos, em que eu deixei a raiva tomar conta, eu comecei a colocar isso em prática no dia a dia. Hoje, toda vez que eu percebo que eu tô ficando irritada com eles, autoobservação, seja porque eu não tô num dia bom, ou porque eles decidiram testar até onde vai a paciência da mamãe, eu escolho falar com eles, ponto de escolha, tipo assim: "Espera 5 minutos lá na sala que daqui a pouco eu falo com vocês." E então eu vou pro banheiro, pro quarto, sei lá, pra algum lugar que eu possa fechar a porta e ficar sozinha. E aí eu dou uma respirada, para depois então eu falar com eles e discipliná-los da maneira correta, sem gritos, sem excessos. Eu consegui, você também consegue. Todo mundo admira pessoas que têm controle emocional. Agora você tem o roteiro para se tornar uma delas. Em Provérbios 16:32, a Bíblia fala que é melhor dominar o próprio espírito ao invés de conquistar uma cidade. Ou seja, o verdadeiro poder é o controle interno, não o externo. Pense em quem você será a partir de agora, quando pessoas difíceis não tiverem mais poder sobre a sua paz. O seu eu, de agora em diante, te espera.